Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que prazer eu te amar estar aí na sua casa para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos curvar nossa cabecinha, vamos orar? Quando nós oramos, nós falamos com Deus e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Vamos curvar nossa cabecinha e vamos falar com Deus? Vamos orar. Deus abençoe por esse chamar maravilhoso que nos abençoe na sua palavra, em nome de Jesus, amém. Já memorizou o versículo? Então vamos juntos memorizar? Vamos ouvir o versículo e vamos repetir? Não há santo como é o Senhor, e não há outro além de ti, e rocha nenhuma como nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Obrigada, Davi! Crianças, e hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus que se encontra lá no livro de 2 Samuel, nos capítulos 13, 14, 15 e 18, que diz, crianças, sobre a bagunça lá na casa do rei Davi. Vocês se lembram que Davi, ele cometeu um pecado. Davi, ele fez o que era errado diante de Deus. E Davi, ele foi castigado por cometer o adultério. Vocês se lembram? Ele abusou de Batseba. E Davi, crianças, Batseba ficou grávida e perdeu o bebê. Que triste! O rei Davi chorou muito quando Batseba perdeu o bebê. Mas os anos se passaram, né? E veio um profeta que falou com o rei Davi. E os anos foram passando. E Davi, o pecado de Davi, crianças, teve muitas consequências. O pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós pedimos perdão, o Senhor, ele é bom. E a palavra de Deus diz que ele está sempre pronto a nos perdoar. Ele teve outros filhos, né? E o rei Davi teve um filho que se chamava Absalão. Absalão, a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. Ele era um homem que tinha uma cabeleira muito bonita. E diz a palavra de Deus que ele tinha também uma irmã que se chamava Tamar. E Tamar, ela era muito formosa. E crianças, o rei Davi tinha outras esposas. Então, Absalão tinha, por parte de pai, um outro irmão que se chamava Aminon. Crianças, Aminon se apaixonou por Tamar, a irmã de Absalão, que também era meia-irmã dele. Só que, crianças, eles não poderiam ter nada, porque Tamar, ela era uma jovem pura que se guardava para o casamento. Vocês imaginem o que poderia acontecer, né? Se algo acontecesse entre eles, Tamar iria perder a honra, ela seria desonrada e depois ninguém iria se casar com ela. Mas, crianças, Aminon estava com seu coração tão apaixonado que ele, crianças, não enxergou mais nada. Ele estava tão enamorado por ela que a Bíblia nos conta, criança, que Aminon, ele emagreceu, ele foi perdendo peso, porque ele tinha um amor que não poderia se cumprir. Ele se apaixonou pela irmã e isso não poderia acontecer, crianças. E daí ele tinha um amigo, Jonadab. E Jonadab é daqueles amigos que deram um conselho errado. Aminon contou para ele que estava, apaixonado. E Jonadab falou: mas nossa, você está perdendo peso, olha como você está. Então, Aminon abriu seu coração e falou que ele estava apaixonado pela pessoa que ele não podia se apaixonar, pela sua própria irmã.
Mas Jonadab, ele era daqueles homens que davam um jeitinho para tudo, então ele deu um conselho errado para Aminon, que já não estava com a sua cabeça no lugar, porque o coração tirou as emoções dele do lugar e já tinha mexido com seu coração e estava tudo fora do lugar, crianças. Então, Aminon, ele pega aquele plano de Jonadab e os dois arquitetam uma maneira. Então, ele ouve o plano de Jonadab, ele conversa com seu pai, enfim, eles arquitetam um plano. Então, crianças, que triste, Aminon, ele abusa da sua própria irmã, a sua irmã, ela é abusada por ele, ela fala, não faça isso, eu vou ficar desonrada e você também vai perder todo o crédito diante de todos aqui da cidade, não vai ser bom para você, todos vão te odiar, você vai estar pecando, é um pecado cometer. E crianças, ela tentou de todas as maneiras, mas Aminon, ele não resistiu, crianças, ele cometeu o pecado, ele abusou de sua própria irmã. E depois que ele abusou dela, ele teve nojo, diz a Bíblia que ele teve nojo dela, ele pegou e mandou os seus empregados colocar ela para fora. Imagina, ela abusada, ela sai para fora com a mão na cabeça e ela sai desesperada. E quando ela chega na casa do seu irmão Absalão, ela conta o que aconteceu para Absalão e Absalão, ele se revolta. Absalão, ele se revolta, mas ele diz para ela, não conte nada para ninguém. Afinal de contas, né, Aminon é nosso irmão e será grande vergonha para nossa família, será uma desonra para todos nós. E ele acolhe Tamar em sua casa. E Tamar fica ali desonrada, triste, desolada, crianças. Ela perdeu a sua honra. E no coração de Absalão vai crescendo um ódio muito grande, crianças. Olha quanta coisa vem vindo sobre a família do rei Davi. E crianças, o tempo passa. Absalão, primeiro que ele já tinha contado para o pai, ele não conversou com Aminon, ele tinha tanto ódio que ele não conversou com Aminon, ele não falou nada para Aminon. Ele só falou para o rei Davi o que aconteceu e pediu para Tamar não falar nada. Mas o tempo passou e quanto mais o tempo passava, no coração de Absalão só crescia ódio, só crescia raiva. Crianças, e a raiva, ela vai dando lugar, cada vez ela vai crescendo mais, é igual um pão embolorado que cresce uma pintinha preta e aquele bolor vai tomando e o coração de Absalão ficou totalmente tomado pelo ódio. Então ele fica 2 anos sem ver ninguém da família. E depois de 2 anos, ele vai diante do seu pai e fala que ele gostaria de receber todos eles em sua casa, né? Toda a família, todos os irmãos e crianças. Tudo isso já fazia parte do plano na cabeça de Absalão. O pecado vem vindo, o pecado vem cobrando. Olha tudo que está acontecendo na família do rei Davi. Sua filha é abusada, agora o seu filho tem um coração cheio de ódio, cheio de revolta. E Absalão, então, ele arquiteta um plano. Ele convida todos da sua família, ele insiste, o rei Davi diz que ele não poderá ir, mas ele insiste para que todos os filhos vão até a casa dele. E o rei Davi, então, ele libera. E nisso, crianças, o Absalão, ele já faz um plano com os empregados. Ele diz que quando Aminon já estivesse tomado bastante vinho, para que eles matassem Aminon. E toda a responsabilidade não ficaria sobre eles, porque ele que deu a ordem. Crianças, então vem mais uma vez e então Aminon é morto pelos empregados de Absalão e Absalão foge. A Bíblia conta que ele foge e fica 3 anos longe. E quando o rei Davi soube da morte, crianças, da morte de seu filho Aminon, ele chora muito. Mais uma vez ele pranteia pelo seu filho e ele fica revoltado. Ele fica, crianças, com o coração
doendo, mas o tempo passa, ele fica com tanta raiva de Absalão, e o tempo passa, Absalão foge e fica 3 anos longe. E um dos empregados do rei Davi, ele convence o rei Davi a ouvir uma mulher que queria falar com ele, e essa mulher vem e fala, e ela amolece o coração do rei Davi, e o rei Davi percebe que já é a hora dele perdoar Absalão. Então Absalão é chamado e o rei Davi diz: fica aqui. Ele ficou lá, só que eles ficaram sem conversar. E Absalão, ainda com ódio em seu coração, ele queria tomar o reinado de seu pai. E ele também planeja a morte do próprio pai. Crianças, olha como vem a família do rei Davi, ela é completamente arruinada por conta de um pecado que o rei Davi cometeu lá atrás, crianças, o pecado do adultério. O que nós aprendemos com essa história, crianças? Que olha, não importa quem somos, o que fazemos, quais são as nossas conquistas, os nossos pecados sempre terá consequências, como foi com o rei Davi. A sua casa, os seus filhos, a sua filha, né? A morte, o abuso, a tentativa, né? O filho tenta matar o seu próprio pai, o rei Davi tenta tomar o seu reinado. Tudo isso, crianças, é consequência do pecado. Não existe pecadinho ou pecadão, crianças. Nós devemos examinar os nossos corações. Deus, ele está sempre pronto para nos perdoar, mas nós teremos sempre a consequência por aquilo que nós fazemos. Amém, crianças? Gostaria de estar repetindo mais uma vez o versículo para você memorizar. Vamos juntos falar o versículo? Não há santo como é o Senhor, e não há outro além de ti, e rocha nem mar como nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Que você tenha uma semana abençoada. Vamos orar, finalizando. Vamos orar. Deus, obrigado pela aula maravilhosa de hoje. Que Deus continue tocando nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Que você tenha uma semana cheia dessa presença maravilhosa de Deus. Um beijo no seu coração e até! Tchau!